nossa série especial Catequista 50 Mais, vamos conhecer a história da Rosilene de Souza Melo Oliveira, da paróquia Nossa Senhora da Glória de Novo Itacolomi, catequista há 52 anos. Hoje nós estamos aqui na cidade de Novo Itacolomi, para conhecer mais a história de uma catequista, uma das nossas pioneiras dentro da Diocese de Apucarana. Hoje, na paróquia Nossa Senhora da Glória, nós vamos conversar com a catequista Rosilene. Oi, Rosilene, como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Rosilene, para que a Diocese toda conheça a sua história, conta um pouco para a gente quantos anos você tem, de onde você veio, sempre foi daqui de Novo Itacolomi. Conta um pouquinho da sua história pessoal. Bom, eu sou a 19ª de 20 irmãos, que vim de Minas Gerais, a região de Poços de Caldas, e cheguei no Paraná, eu tinha 60 dias, era bem novinha. Então a gente pode dizer que você já nasceu aqui, você veio direto para Novo Itacolomi? Direto para Novo Itacolomi. Meus pais residiam no bairro 300 Alqueires, que é uma comunidade rural aqui de Novo Itacolomi, e aos 11 anos eu fiz a minha primeira Eucaristia e a minha catequista na época, ela ia mudar de cidade, ela ia sair dali do sítio e ia mudar para Cambira. E daí eu já comecei com a turma que ela havia deixado, eu tinha terminado, comecei ajudando ela, quando ela foi embora eu continuei com a turma. Isso eu tinha 11 anos de idade. E você me perguntou quantos anos eu tenho hoje, 63. Então, peraí, vamos fazer as contas direitinho. Isso significa que você é catequista há 52 anos. Aqui em Novo Itacolomi. Nossa, olha só que... E que coisa interessante, gente. 11 anos de idade já servindo a Deus na catequese. Transmissão da fé, ela não pode parar, ela precisa se propagar, né? Então, acho que a sua catequista já viu em você uma predisposição, né, para isso. E conta como é que foi lá no começo, lá nesse primeiro tempo. Como é que eram essas turmas, aonde vocês faziam catequese? Então tem, né, a igreja, né, uma igreja lá, e nós nos reuníamos lá na igreja mesmo, na comunidade. E eu sempre morei 3 quilômetros longe, a gente vinha caminhando, na época a cavalo, né, ou a pé, porque não tínhamos outro meio. E recebi orientação da professora Dorinha, né, uma pessoa que foi muito especial na minha vida, ela que me orientava para que eu pudesse dar catequese. Na época ela era coordenadora paroquial. E não sei se é coincidência ou providência, ela morava aqui do lado da casa da dona Catarina. E eu vinha então, saía dos 300, que dá média de quase 9 quilômetros, a cavalo, e vinha uma vez por semana aqui para ela me orientar para que eu pudesse voltar para o bairro 300 Alqueires, Diaconia Santa Cruz, e lá trabalhar com os catequizandos. Gente, eu tenho que destacar de novo, veja bem, isso há muitos anos atrás, há mais de 50 anos atrás, ela andava 9 quilômetros a cavalo para vir receber a formação, para depois repassar o conteúdo, repassar as orientações, o catecismo para os catequizandos dela. Olha a importância, a gente vive frisando, vive batendo nessa tecla, né? O quanto é importante a formação. Então, mesmo com pouca idade, a preocupação em que a catequista fosse uma pessoa preparada para a orientação dos seus catequizandos. Estou assim, cada vez que a gente conversa com o catequista, Rosilene, a gente vai se encantando cada vez mais com as histórias de vocês, que começaram em tempos difíceis e não desistiram até hoje. Já pertencia à Diocese de Apucarana, Novo Itacolomi, ou foi de outra diocese? Sim, já pertencia. Já. E assim, como é que era a vida de comunidade? Como é que era as atividades que vocês tinham naquele período, que vocês incentivavam as crianças a participar? Como é que era a catequese? Tinha o livrinho, não tinha o livrinho? Sim, a gente tinha um livrinho pequenino que se chamava Iniciação Cristã, era um livrinho azulzinho e a gente trabalhava com ele, né? E assim, a vida de comunidade era muito intensa. Essa comunidade, ela tem uma fazenda muito grande, inclusive o nome do local é 300 Alqueires. Então tinha muitas famílias,
Na Fazenda 300 Alqueires tinha 100 famílias na época. Então tinha muitas crianças. E era incrível, assim, porque era muito participativa na comunidade, as pessoas, né? Sua turma de catequese tinha mais ou menos quantos catequizandos naquela época? 18, 20, era bastante catequizando. Era E o bastante. tempo de preparação é o mesmo de hoje ou era menos tempo? Era assim, era bem interessante que o padre, ele ia um dia, né, conversar com as crianças para ver se eles estavam preparados, né? Mas tinha criança que era mais rápido, tinha outros que demoravam um pouco mais, né? E o padre tinha esse cuidado na época de estar vendo, né, se as crianças estavam preparadas. Mas eu acredito que a idade mais ou menos, né, na idade de hoje, para fazer a primeira Eucaristia. Ali na casa dos 10, 11 E anos. 10, 11 anos. Eu fui com 11 anos. Uhum. E Rosilene, o que que você percebe nas mudanças que foram acontecendo nesse tempo todo, né? Se a gente pega lá do seu começo, você pode falar um pouquinho do seu meio também, né? Até os dias de hoje. O que que foi ficando diferente? Você continua trabalhando com criança ou foi para catequese com adultos também? Falar a verdade, catequese com adulto, nunca. Até hoje. Sempre foi criança e ultimamente aqui na paróquia com o crisma, né? Então, assim, o que que eu vejo de diferente? Naquela época que a gente iniciou a catequese, era mais fácil. Os catequizandos, eles, assim, não sei se era respeitava mais ou se tinha mais, assim, a família era mais fervorosa, eu acho, né? Porque geralmente eram famílias numerosas, né? Então, assim, a educação cristã em casa, eu acho que era bem mais rigorosa do que é hoje. Naquela época não tinha televisão, não tinha nada, não tem nada que nós temos hoje, né? Essa é a diferença que eu vejo, né? Por exemplo, era muito lindo isso. A gente ia para a missa, o pai, a mãe e a molecada toda, né? Então sentava ali do lado dos pais. A gente não viu uma criança correndo na igreja, conversando, nem nada. Era ali do lado. Então isso era muito lindo e o que a gente vê muito raro hoje, né? Então naquela época, assim, penso eu que era mais fácil de se catequizar do que hoje, porque a gente tinha muita ajuda dos pais. Então, eu acho assim que a gente podia até colocar que o que mudou muito nesse tempo foi o estilo das famílias, né? A forma como as famílias vivem hoje é que trouxe todas essas mudanças. Concordo 100% com você, porque eu também sofro muito com essas mudanças, né? Eu fui catequizanda nesse período de famílias desse jeito na zona rural e hoje a gente vê um mundo completamente diferente. E nesse mundo completamente diferente, daria para a gente ter o mesmo estilo de catequese que a gente tinha lá no passado? Não, em primeiro lugar, porque hoje eu não sei se as outras catequistas têm essa mesma dificuldade de reunir com os pais, para falar com os pais, né? Quando você faz uma reunião de pais, vem poucos. Na missa você vê os catequizando, não vê os pais. Tenho muitos exemplos desse, inclusive na minha turma última, né, de catequizandos. Então, essa é uma das dificuldades que eu vejo, né? E, assim, o que poderíamos pensar hoje, na catequese hoje? Ser mais intensivo com o trabalho com essas famílias, com os pais. Para ver se a gente consegue, talvez, resgatar um pouco disso, que era muito importante a presença dos pais na missa, né? E o fato deles não estarem tão presentes, você diz que isso é problema do quê? Ou de onde? Quando é que isso começou a acontecer? Esse fato da gente não ter mais a participação das famílias. Será que não é um pouquinho de falta de catequese deles também, por ter passado por um período sem catequese, sem evangelização? Incrível que pareça, né? Eu tive, assim, catequizandos hoje, que eram filhos de pessoas que eu catequizei no passado. Então, nas poucas reuniões que eu consegui fazer, eu ainda brincava muito com isso, né? Porque naquela época, mesmo com poucos recursos que a gente tinha, a gente conseguia uma maior participação. Então, assim, eu creio que hoje, eu já falei isso muitas vezes e repito,
nós temos que rezar mais. Nós temos que ser mais fervorosos, nós catequistas. Você, catequista que está começando hoje, pense nisso. Temos que rezar mais. Eu tenho exemplos de que depois que eu passei a rezar mais pelos meus catequizandos, tive muitos frutos. E de uma coisa que eu uso hoje com os meus catequizandos e que tem dado muito certo, que eu estou assim, realmente muito agradecida a Deus por isso, foi um insight que eu tive de, nos meus encontros catequéticos, trabalhar a vida de um santo. Então, toda semana a gente trabalhava a vida de um santo. E passava para os catequizandos esta, né, possibilidade de sermos santos também. E assim, nessa última turma minha de catequese, eu fiquei muito feliz porque eu tive muitos frutos. 4 dentro deles vieram pedir para ser catequista. Então isso é muito lindo. Uma das catequizandas vai fazer uma experiência com as irmãs. Então assim, eu senti que realmente, quando nós intensificamos as nossas orações pelos nossos catequizandos, flui melhor. Eu acho que é o caminho hoje. Eu não acho, eu tenho certeza. O caminho hoje é joelho no chão. É joelho no chão. Porque antes eu trabalhava em outra cidade, vinha correndo, quase chegava na hora da catequese, eu preparava sim, mas era um pouco superficial. A partir do momento em que eu comecei todas as minhas catequeses, antes de visitar o meu rei, e pedir, Senhor, eu estou aqui nas tuas mãos, o que eu tenho que falar hoje? Espírito Santo, ó, dá uma mãozinha aí. Eu vi que foi melhor. Então eu não tenho dúvida, Virgínia, que nós catequistas hoje temos que ser mais joelho no chão, se quisermos resgatar isso com as famílias, de estarem vindo para a igreja. Não tem outro caminho, não. É voltar para o mestre mesmo. A Virgínia vai ficar em silêncio, porque diante disso não tem o que dizer. Com toda certeza, você está. Eu até vou aproveitar e vou citar uma das primeiras coisas. Essa primeira reunião que Dom Carlos fez com a equipe diocesana de catequese, me lembro da fala inicial dele com todas as palavras. Ele diz que a obrigação de um bispo era rezar por sua diocese. A obrigação de um padre, de um pároco, era rezar por sua paróquia. E a obrigação de um catequista era rezar muito, muito e muito pelos catequizandos seus e pelas famílias dos seus catequizandos. Então, eu nem sei se a gente já tinha comentado a respeito dessa fala de Dom Carlos com vocês, mas você já entendeu isso há muito e muito tempo. E realmente você tem toda a razão, mas toda a razão mesmo, Rosilene. A oração é a base da nossa catequese, né? O preparar-se, o estar em conexão com Deus. Rosilene, dá uma mensagem além dessa, não sei se precisa, mas assim, eu estou vendo que você ainda tem disposição e bastante. Está querendo parar com a catequese? Nunca. Vamos até o final. Se Deus quiser. Então, assim, dentro dessa motivação de estar querendo continuar e descobrir, né? Você acabou de falar agora há pouco, teve um insight. Né? Se tem insight é porque a gente está pensando na solução dos problemas. O que você recomenda, além dessa dica fantástica da oração que você fez? Que mensagem você deixaria para os novos catequistas? Bom, qual a mensagem que eu diria? Venham mesmo, a catequese é um instrumento maravilhoso para conseguirmos fazer com que as nossas crianças, adolescentes, ou mesmo os adultos que não tiveram essa oportunidade de conhecer Jesus. O que eu digo para os catequistas novos? Estudem muito. Os documentos da igreja, o catecismo, não posso, em primeiro lugar, a palavra de Deus, né? Estudem, aprendam, para que você possa passar com toda certeza o teu conhecimento e a tua fé, né? E assim, eu posso dizer, né, que você falar da vida dos santos para o catequizando também, assim, é fantástico, porque principalmente Carlos Acutis, hoje, né, daqui uns dias será santo, dizer, olha, não é uma coisa lá do passado, não é uma coisa que ficou, hoje é possível. Então, assim, nós somos convidados, né, a ser santos, né, e apesar do tumulto da vida, de como é hoje, isso é muito difícil, mas não é impossível com o nosso Deus, né, porque Ele mesmo nos prometeu isso. Então não desanimem nunca,
Mas estudem muito e rezem muito. Gratidão, Rosilene, por sua história, por partilhar conosco a sua história. E eu vou fazer, a partir do convite da Rosilene, um apelo para todos nós catequistas, que a partir de hoje a gente reze não só pelos nossos catequizandos, mas que nós rezemos também pelos nossos catequistas, para que o bichinho da catequese, que eu costumo dizer que pica a gente, né, para que a catequese continue fluindo na veia das pessoas, que continue pulsando para que a gente evangelize cada vez mais e para que a gente tenha outros testemunhos tão fantásticos quanto o da Rosilene, assim como todos os que nós já estamos vendo por esses dias aqui. Então, gratidão imensa, Rosilene, que Deus abençoe você e a sua missão. Amém.